Inspirando Amigo, orgulhosamente apresenta... Questão Fundação Getúlio Vargas. Uma espira quadrada ABCD de lado D move-se no plano XY paralelamente ao eixo Y, inicialmente com velocidade constante VO. Em um dado instante, a espira entra em uma região em que existe um campo magnético uniforme, direção perpendicular ao plano XY e saindo do papel. Considere que a espira atravessa toda a região em que existe o campo magnético e durante todo o movimento apenas força magnética atua sobre a espira. O gráfico que melhor representa o módulo da velocidade da espira em função da posição X de seu lado AB é... Vamos aproveitar a oportunidade e vamos estudar a corrente induzida, certo? O que acontece? Quando eu tenho um circuito fechado de um condutor, que é essa espira quadrada aqui, ó, sempre que houver a variação do campo magnético no interior da área da espira, eu vou ter uma corrente induzida. Primeiro vamos identificar quando é que tem variação. A partir do momento que a espira começa a penetrar na região de campo magnético, que é essa região colorida aqui, começa a entrar um campo magnético no interior da espira quadrada. Esse campo é bolinha, bolinha saindo da página. Então, com o movimento da espira para a direita, o campo magnético saindo da página no interior da espira vai aumentando. Quanto maior a área da espira dentro do campo, maior vai ser no campo. A corrente induzida, ela é criada para impedir esse aumento de campo, não é? Então a corrente induzida, se está aumentando o campo saindo da página, a corrente induzida tem que ser de qual maneira que ela impeça o aumento do campo saindo. Como que eu vou impedir que o campo saindo aumente? Criando um campo entrando. Então, pela regra da mão direita, eu vou utilizar esses dedos para indicar o sentido do campo. Se eu quero diminuir o campo saindo, eu tenho que colocar meus dedos entrando aqui, ó. Então, eles estão entrando. E o polegar está indicando o sentido da corrente. Então, a corrente aqui está para baixo. Isso quer dizer que no circuito aqui, enquanto a espira estiver se movimentando para a direita, ou seja, aumentando o campo magnético saindo, eu vou ter uma corrente no sentido horário. Como o campo que está saindo da página está aumentando, a corrente no sentido horário vai criar um campo entrando para compensar esse aumento do campo saindo. Mas não é isso que eu quero saber. Eu quero saber a força magnética. Então, agora eu sei que a força magnética tenta impedir o movimento que causa variação do campo magnético no interior. Então, eu estou movimentando para onde? Estou movimentando para a direita. Então, a força magnética, obviamente, tem que ser para a esquerda. Mas eu posso encontrar essa força magnética também com a regra do tapa. Eu tenho que comprovar agora com a regra do tapa que essa força vai ser para a esquerda. Então, vamos lá. Com a mão aberta, a mão direita, os dedos indicam o sentido do campo magnético. Esse é o sentido da corrente, onde que eu estou verificando a força, e o tapa, quando é corrente, é com a palma da mão. Então, vou colocar esses dedos entrando no papel ou saindo? Saindo, porque nessa região o campo é saindo da página. Então, esses dedos saindo da página e o polegar no sentido da corrente. Muito bem. Quer dizer, então, que a força magnética vai ser para a esquerda. Mas não precisava de fazer isso tudo. Eu só estou comprovando a regra da mão direita. Porque a força magnética sempre tentando impedir o movimento que ocasionou a variação do campo magnético. Muito bem. Agora, a espira já penetrou totalmente na região de campo magnético aqui, ó.
Então eu vou observar que agora não tenho corrente induzida, porque enquanto eu movimentar totalmente dentro da região que tem um campo magnético, não vai existir variação do campo aqui dentro. Então não tem força aqui. Eu cheguei aqui com uma certa velocidade. Quando eu comecei a penetrar aqui, durante o processo que eu estava penetrando nessa região, a velocidade diminuiu. E agora, enquanto eu estiver totalmente imerso, eu vou manter essa velocidade. Mas agora eu comecei a sair da região. O que aconteceu com o campo magnético dentro desta área aqui, da área fechada, da espira quadrada? O campo era saindo. Quando ela estava toda imersa, toda a região dela tinha um campo saindo. Então o campo saindo está diminuindo. Então eu preciso de criar uma corrente induzida para impedir que o campo saindo diminua. O que eu tenho que fazer para impedir que o campo saindo diminua? Eu tenho que ter uma corrente que vai gerar um campo saindo. Então veja bem, prolongando, eu estou com a mão nesse fio aqui, ó. Eu preciso que o campo saia aqui, ó, né? Para aumentar o campo saindo, já que ele está diminuindo, eu preciso de mantê-lo constante. Então qual que é o sentido da corrente? É para baixo aqui, ó. Isso vai gerar uma corrente no sentido anti-horário. Ok. E a força magnética? Sem fazer nada, eu já sei que a força também é para a esquerda, porque o movimento que está proporcionando a variação do campo é para a direita, a força é contra o movimento. Mas vamos achá-la com a regra do tapa. Ó, o campo magnético saindo está diminuindo, porque à medida que a espira caminha para a direita, menos área com campo saindo eu vou ter. Para qual o sentido da força, né? O campo magnético nessa região é para onde? Saindo, para fora da página. E a corrente? Aqui é descendo, ó. Coloquei minha mão, campo saindo, corrente descendo, força para a esquerda. Força sempre contrária ao movimento que ocasiona variação do campo. Isso, não precisava de fazer nada. Então veja bem, ó, a espira está se movimentando. Antes de chegar aqui nessa região, houve variação do campo? Não. Quando eu começo a entrar aqui, vai ter uma variação do campo. Então a força vai ser no sentido contrário da velocidade. Como o gráfico de velocidade, a força vai diminuir a velocidade dela. Vai diminuir, aqui não diminuiu, aqui aumentou, aumentou. Então vou ficar com este ou esse gráfico. Quando eu estou passando totalmente aqui dentro, o que aconteceu? Nada. Quando eu estou totalmente imerso na região do campo magnético, não houve variação desse campo, não vai ter força. Beleza. Quando eu começo a sair aqui, o campo magnético saindo começa a diminuir. Quando eu entrei, começou a aumentar o campo dentro da espira. Agora, quando eu sair, começa a diminuir. Para onde eu estou movimentando? Para a direita. A força é para onde? Para a esquerda. Então a velocidade também vai diminuir. Alternativa B de bola. Se eu tivesse vendo um vídeo tão legal de força magnética, eu dava um joinha, eu fazia um comentário, me inscrevia no canal e falava para os colegas aprender física no canal Pirando Amigo. Nossos sonhos são gigantes, não é verdade? Então, e às vezes a gente se depara com a física e acredita que isso é um obstáculo intransponível. Então o canal Pirando Amigo está lançando os cursos agora para organizar o conteúdo melhor. Nós temos todo o conteúdo de forma gratuita no canal. Agora a gente vai organizar os cursos, que vai ser uma maneira de organizar didaticamente o jeito de você estudar. Então, espero que você veja na descrição do vídeo o link para a inscrição do curso. Te vejo lá. Um abraço. Não coloque limite em seus sonhos. Espero que tenha gostado do vídeo. Ajude a divulgar o canal Pirando Amigo.
Deixe seu like, inscreva-se. Muito obrigado pela atenção.